Olá, pessoal. Está começando mais um podcast Pensamento Imobiliário. O meu nome é Gustavo Rhodes. Eu sou a Ariane Palaoro. E aqui você vai encontrar detalhes minuciosos para você que quer investir no mercado imobiliário de modo profissional ou financeiro. E no episódio de hoje, vamos conversar com ela, que atua no mercado de alto padrão, mas atuou durante 15 anos em diversos mercados, entre eles lançamentos. Tem o seu próprio escritório de negócios imobiliários e dedica sua carteira de clientes com atendimento personalizado. Senhoras e senhores, Josi Lucena. Aê! Seja bem-vinda, Josi. A gente está muito feliz com a sua presença aqui no podcast. Estou muito feliz, me sentindo muito honrada com o convite. Coisa boa. Vamos lá, Josi, para iniciar esse bate-papo, que eu tenho certeza que será incrível. Você é uma mulher linda. Vamos dividir um pouco da sua história com as pessoas que estão nos escutando. Como você entrou nesse mercado imobiliário e qual foi sua jornada até aqui? Minha jornada é longa, viu? Apesar do rostinho de jovem, já são aí mais de 15 anos nesse mercado. Eu comecei muito jovem, tinha 20 e poucos anos. E passei por diversos segmentos. Uma amiga primeiro entrou no mercado, me falou, olha, entrei no mercado imobiliário e tudo. E eu falei, como é que é? O que tem que fazer? Porque o sangue de vendedora eu tinha desde quando eu nasci. Minha mãe, muito comerciante, a família dela também. Então, quando eu fiquei maior, eu falei, cara, é com vendas que eu quero trabalhar. Mas eu ainda passei por diversas outras áreas. Fui professora de educação infantil, trabalhei em loja de sapato, loja de roupa, já tive banca na feira. Ninguém sabe, né? Essa cara de luxo. Eu já trabalhei em feira também, viu? Já trabalhei e eu me identificava demais com a venda. A venda na verdade, eu acho que é um dom, né? É um talento. Pode ser desenvolvido, mas eu acho que tem algumas pessoas que nascem com isso. E a minha amiga me chamou para trabalhar e eu fui, sem saber nada do mercado imobiliário, sem saber onde eu estava entrando. Aquela coisa assim, ó, é bom, vamos. No caminho eu te explico, sabe? E de lá para cá, gente, aí foi uma novela. Aí foram muitas construtoras imobiliárias. Eu comecei pela Royal, na época nem era Lopes. Depois de um tempo é que a Lopes, que veio de fora, comprou a Royal. Naquela época, o cenário do mercado imobiliário era muito diferente. Você entrou lá como estagiária? Eu entrei como estagiária porque a gente tira o Cresce de estagiário primeiro, mas eu já fui para atuar mesmo na área de corretora. Só que eu cheguei no mercado que era dominada por homens mais velhos. A juventude estava assim começando a fazer parte do time, então a gente tinha ali 600 corretores. Desse grupo, 50 eram mulheres, jovens. E não tinha muito espaço, a verdade era essa, porque naquele tempo as pessoas compravam pela experiência. Então eram homens mais velhos experientes. Então o mercado começou a mudar naquela época que eu entrei, era basicamente o lançamento de Águas Claras. Eu entrei no lançamento da cidade de Águas Claras. Não sabia de onde eu vinha, nem para onde eu ia, tava lá igual, mas eu tava lá. Eu acho que isso que é importante. Nadou de braçada. Nadei de braçada no trabalho. Por quê? Eu não sabia o que era o mercado imobiliário. Eu não sabia que mentalidade eu tinha que ter. E naquele tempo a gente vendia, era de barraca na rua, panfletagem, não era Instagram, mídias sociais. Imagina, você está entrando num segmento que você não sabe o que é, onde tá na velocidade do trem ali, não tem como ninguém parar e falar assim, ó, calma aí, eu vou te explicar o que é o mercado. Não, você pegou o bonde andando. Uma cidade em lançamento, gente, era em alta. Era loucura. Era assim, até eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque dava aquela sensação, não tinha tempo de aprender, você tinha que ir fazer e vender. Então eu demorei um pouco para fazer, eu demorei muito, na verdade, para fazer minha primeira venda. Graças a Deus por isso. Depois que a gente passa uma longa jornada, a gente vê que tudo contribui para o nosso bem. Às vezes, todas essas dificuldades que a gente passou de vender da forma mais difícil, de ir para barraca, de panfletagem, de não ter carteira de cliente. Nem eu sabia o que era uma carteira de cliente, meu povo. Eu falava, mas de onde eu tiro esses clientes? Só que a gente fazia era lista telefônica.
Olha, o gerente do plantão, ele falava assim, vou te dar uma lista telefônica, você vai ligando de pessoa por pessoa, e você vai oferecer o lançamento. E aí a pessoa falava assim, eu não vou comprar um imóvel na planta. Eu nem conheço essa construtora, eu nem sei se ela vai entregar, se ela vai roubar meu dinheiro. E você tava lá todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Persistência. Persistente. Até que algumas chaves viram. E aí eu atuei nesse segmento de lançamento por mais de 10 anos. Passei pelo Minha Casa e Minha Vida, fui coordenadora de produto, fui gerente de vendas, atuei em médio, porque Águas Claras, o lançamento era um padrão, era de médio padrão. E a começou do baixo e foi pro mais alto, que é o que eu tô hoje, que é os apartamentos de alto padrão em Brasília. Mas eu tenho bastante experiência em quase todos os segmentos, assim. Então, nessa jornada de 15 anos, você então passou pelo começo lá como estagiária, e aí você foi crescendo até decidir chegar no mercado de alto padrão, é isso? Isso. E é algum local específico? Eu recebi um convite, porque nada é por acaso, né? E eu conheci uma pessoa e ele estava montando uma equipe para fazer os lançamentos no Parque Sul. E o Parque Sul, ele naquele tempo já era um mercado de alto padrão, era uma promessa que se consolidou, hoje é uma referência, uma potência. Poucas pessoas, eu diria, em Brasília conhecem verdadeiramente o mercado do Parque Sul, porque ele é um mercado à parte. Ele não se compara a Sudoeste, não se compara a Noroeste. E eu entrei para fazer parte dessa equipe de alto padrão, me identifiquei com o produto, mas num certo momento eu achei que depois que a gente vendesse todos os lançamentos, que o mercado acabaria, não ia ter mais o que fazer no bairro. Então, depois de ter lançado, de ter vendido, eu parei e fui para Minha Casa e Minha Vida, que a mesma construtora estava lançando. Então, do Parque Sul... Do Parque Sul, do lançamento do Parque Sul, depois que a gente lançou, vendemos as unidades, a gente achou assim, acabou, aqui não tem mais o que fazer. Totalmente errado, né, minha gente? Porque ali estava começando, inclusive, a minha história como corretora. Porque a minha virada de chave, a minha vida mudou, foi do pós-lançamento do Parque Sul. Quando os clientes começaram eu comprei o de 2, eu quero ir pro de 3, o de 3 eu quero ir pro de 4. Começou a ter aquela movimentação de migrando, né, Exato. de um pro outro. Exato. Mas nesse período, quando a gente acabou as unidades aqui de lançamento, acabou, não tem mais o que fazer. E aí a construtora foi lançar Minha Casa Minha Vida em Samambaia. E falou, você quer ficar no Parque Sul, você quer ir? Eu falei, não, eu quero ir para Samambaia. E fui. Fui para Samambaia. A gente lançou lá 15 prédios. Fui corretora, fui coordenadora de produto, fui gerente. Tive todos os desafios de uma pessoa muito jovem, muito inexperiente e imatura. Porque a gente conta muito do sucesso, mas eu acho que o que faz o sucesso é justamente as dificuldades que você passou e como você superou. Totalmente. É isso, é sobre isso, né? A gente fala, caraca, a corretora vende muito bem, ela ganha muito dinheiro. Sim, mas eu comecei, eu não tinha uma carteira, eu não tinha referência e foi do zero. Foi aquela construção que você falou assim, tijolinho por tijolinho, degrau por degrau. Então teve muito erro, teve muito acerto. Mas a persistência é que faz com que a gente evolua e fala assim, vou chegar aonde eu quero. Eu sempre falo que as grandes maiorias, os maiores cases de sucesso hoje, não só do mercado imobiliário, mas quando você vê esses grandes nomes hoje, são pessoas que vieram de uma dor ou vieram de uma dificuldade. Porque a dificuldade torna as pessoas mais fortes, né? Torna. Mais resilientes. E a sua história tem total isso, né? Você veio do nada... Do nada. Do nada, e hoje tem uma história linda, né? E de uma caminhada de sucesso. E me conta mais sobre a questão do Parque Sul. Você trabalhou o lançamento do Parque Sul, migrou para Samambaia. E o que fez você voltar para o Parque Sul? Eu tive... Samambaia, a gente estava numa linha de sucesso muito grande, porque a gente lançou lá o meu primeiro AP. Era apartamento de 1 quarto, para quem não tinha condições de comprar nada. Então, a gente vendia os apartamentos lá com sinal de R$2.000, prestação de R$300. E chegou um momento que não tinha mais projeto. Teve um embargo no último que a gente lançou e falou assim, daqui para frente a gente não vai lançar mais. Então, a gente lançou, e o mais interessante, quando a gente abria as vendas, já estava tudo vendido.
A gente fazia um trabalho de panela de pressão, um trabalho de estratégia. Escassez. Nossa, e era um trabalho silencioso, que é o que muito me atrai. Se você perguntar assim, Josi, qual é uma das suas marcas? Eu gosto de trabalhar em silêncio, porque eu acho que o barulho externo, ele às vezes retarda muito a gente alcançar o nosso objetivo. Então a gente fazia, desde aquela época, era isso que eu estava aprendendo. A gente vai fazer o nosso trabalho de divulgação, não tinha mídia, não tinha nada, era o corretor, era o panfleto, era o porta a porta, era a estratégia de venda, era a barraca, que era uma coisa que eu amava fazer, porque eu tinha um contato direto com as pessoas, barraca na rua. Você lida com a GFIS, que não pode ter a barraca, você lida com, né, com a segurança, que às vezes, né, tá num local assim. Mas aí chegou um ponto que acabou, não lança mais. E agora? Aí agora eu voltei. Só que aí volta o quê? Uma pessoa com uma mentalidade do Minha Casa e Minha Vida. Qual é a dificuldade? Transformar a mentalidade. Por quê? Nada é de fora para dentro. Tudo é de dentro para fora. E o alto padrão, quem quer trabalhar alto padrão, precisa entender que ou você vai mudar completamente a sua mentalidade, entender como o seu público pensa, como o seu público fala, como o seu público, onde ele está, ou você não vai ter sucesso. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu voltei, eu tive muita dificuldade. Eu falei, mas e aí? Eu trabalhava de um jeito, eu conduzia de um jeito, agora é de outro jeito, e agora são outras pessoas. Time, tudo é diferente. Tudo diferente. O alto padrão, ele tem ele é assim, um público consolidado. Ele é um público que ele faz questão de muita coisa, ao contrário do público inferior. Você está lidando com um público de alto padrão, você conversa, dentro das possibilidades, ele aceita aquilo dali. O alto padrão, ele fala assim, não quero. E você tem que provar por A mais B que aquilo dali vai ser muito bom para ele. Você tem que fazer com que o cliente entenda aquilo dali. Porque muitas vezes você está com um cliente que aquele produto é perfeito para ele, mas ele não entende. Porque às vezes ele está focado com uma coisinha pequena que não tem importância. E foi aí o grande case de sucesso. Porque nessa história de entender muito bem desse processo doloroso de mudar a mentalidade de um público de baixo padrão para ir para um alto padrão, foi que eu falei assim, tem o sucesso deixa pistas, né? Esse público, ele tem uma personalidade, ele tem um jeito, ele tem um entendimento, ele tem um comportamento. E aí, quando eu comecei a rastrear isso, perfeito, de forma intencional, aí foi quando eu falei assim, é isso. E a formação da minha carteira de clientes veio desse momento. Por quê? Eu comecei a ser especialista naquele tipo de produto e naquela necessidade que as pessoas tinham. Porque, gente, o Parque Sul, olha, quem vendeu o Parque Sul é um grande corretor. Eu posso dizer isso. Por quê? Pega-se uma cidade com 2 bairros estabelecidos, Asa Sul, Asa Norte. Aí você fala assim, olha, é o seguinte, eu vou lançar o melhor mercado o melhor produto que Brasília já viu. Onde? No setor de oficinas. O que você tem lá? Oficinas. Eu vou passear onde? Nas oficinas. Não tinha uma padaria na época. Não existia nada. Aí existia uma promessa. Qual era a promessa? É a nova Asa Sul. A nova Asa Sul? Sim, é a nova Asa Sul, com aquilo que você não tem na Asa Sul. Com a segurança, que é o condomínio fechado, com o lazer, com a qualidade de vida e com a proposta que é valorizando a qualidade da família. Você é médico, você está lá no seu escritório trabalhando, mas os seus filhos estão brincando embaixo, convivendo com crianças, jogando bola, fazendo natação. Essa era a proposta do Parque Sul. E as pessoas falavam assim, oi? Você quer me vender o produto no meio de um monte de oficina e você está me dizendo que essa é a nova Asa Sul? Sim, é isso. Quem comprou a ideia se deu muito bem. Desculpa. Isso aí tira uma dúvida, assim, uma curiosidade. Eu só queria pra... A mesma coisa, eu já tô aqui querendo... O metro quadrado era quanto, Brasil? O primeiro apartamento que eu negociei lá era 5 mil metros quadrados. Misericórdia. 5 mil. E o que é muito interessante, o Parque Sul, ele não é para todos os corretores. Aí não é preconceito contra o trabalho dos corretores. É porque você vende a Asa Sul, o que você vende na Asa Sul? Você vende o prédio velho? Não. Você vende o lazer que não existe? Não.
que você vende? O ponto-chave da Asa Sul é a localização. Então, a Asa Sul é para um cliente que ela não abre mão da localização. É que a localização está em primeiro lugar na lista de prioridade dela. É a pessoa que quer estar a 5 minutos do trabalho, que quer, né, a 10 minutos estar no hospital, quero ir aqui, quero ir aqui. Esse é o tipo de cliente que mora na Asa Sul. Josi, quem é o cliente que mora no Parque Sul? É o cliente que preza, número 1, qualidade de vida e lazer. Por quê? Ah, mas não tem uma padaria perto, não tem um mercado, não tem... Primeiro, tem. Tudo tem. Só não é para pessoa que quer passear no bairro com o seu carrinho, fazer sua caminhada de manhã. Essa pessoa é Asa Sul, Sudoeste, Noroeste. Asa Norte. O Parque Sul é para quem... a maior dor dos clientes do Parque Sul é essa. Eu não me sinto seguro de deixar o meu filho brincando debaixo do bloco, como antigamente, como eu fui criado na Asa Sul. Hoje em dia, meu filho não vai para o parquinho ter convívio com o meu vizinho. Naquela época era, Pedro, desce aí, vamos pro parquinho. Isso acontece lá no Parque Sul. Os meninos gritam, fulano, desce aí, vamos pra piscina, fulano. Isso acontece lá no Parque Sul. Então, o Parque Sul, ele é para realmente quem desfruta de lazer, quem quer, os meninos, a família, ela tem muita atividade dentro do condomínio, envolvida. Às vezes o pai e a mãe trabalham fora, não tem a logística de vou levar para natação, vou levar para o futebol, vou levar para isso. Não. Dentro do condomínio, o menino desceu, ele faz tudo. Ele pode ir, inclusive, sozinho. Vou para aula de judô, tá ali. Vou para aula de natação, tá ali. E aí, o que acontece? Os corretores de fora, eles querem vender bairro. Não existe bairro. Ainda. O Parque Sul é uma promessa para daqui uns 10 anos. Isso que eu ia perguntar, exatamente sobre o futuro do Parque Sul. Você tem alguma informação, você tem alguma expectativa para esse futuro do Parque Sul? Não vamos cortar isso não, porque eu quero que o pessoal veja esses erros de gravação que acontecem. Sobre o futuro, então, do Parque Sul. Tem alguma coisa para trazer para a gente? Eu ouso dizer que o Parque Sul vai ser o lugar mais valorizado de Brasília. O que acontece? Qual é a tendência? Assim, eu sou uma estudiosa nata de pessoas, do comportamento, de tudo. As pessoas, elas querem conviver cada vez menos livres, porque elas não se sentem seguras, mas elas querem ter o lazer, elas querem ter a qualidade de vida, e aquilo entra em choque. Aí você chega no Parque Sul, que tem o condomínio que te traz segurança, que você tem o grupo de vinhos, que você tem o grupo do tênis, que você tem o grupo das meninas, porque tem. Inclusive, das mães, tem o grupo das mães que promovem atividades no condomínio. E aí você fala assim, tá, mas e aquela parte do bairro que eu quero ter aquela sensação boa de descer, quero ir na padaria a pé, quero ir... Calma, vai acontecer. Não é uma realidade de hoje, mas ela vai acontecer. Hoje o Parque Sul está em completo desenvolvimento, a passos de tartaruga. Por quê? Ali é um setor de oficinas e cada uma das oficinas, muitas vezes, é um dono. Às vezes a construtora chega e ela compra a rua, mas se o senhorzinho da esquina não quiser vender, o produto dela, o lançamento dela fica embargado, porque não pode construir. E outra, a questão ali do PEDOT. Muda-se muito. Vem governo, destina-se uma coisa. Vai governo, às vezes muda completamente. Mas ali já é uma realidade que está acontecendo. As pessoas, inclusive, precisam ir no Parque Sul, andar, ver o que está sendo lançado. Tem muito condomínio. E é uma dor do corretor de fora, porque ele não consegue enxergar muito bem o time. Hoje, não é bairro que a gente vende. Hoje a gente vende condomínio. Área de lazer. Ah, eu odeio conviver, odeio área de lazer, não gosto de bagunça, quero silêncio. Não é para você esse lugar. O seu lugar é Asa Sul, é Asa Norte, que é um bairro maravilhoso. Você abre a janela, você tem árvores, você escuta passarinhos. Vou escutar passarinhos no Parque Sul? Não, meu povo. Você vai escutar os meninos jogando bola na quadra. Os seus filhos brincando, rindo. Na piscina. É outro estilo, é outro estilo. Nossa, sensacional. Gente, se você quer conhecer mais o Parque Sul, por favor, entre em contato com Josi, que ela é especialista. E Josi,
Qual que é a importância para você da localização? Falando em Parque Sul, mas enfim, fique à vontade. Na hora de escolher um imóvel para comprar ou investir, você falou sobre investimento, você falou sobre futuro. E hoje, para você, em relação à localização, o que isso é importante para você, talvez, de você direcionar o seu cliente? O mais importante é a gente entender qual é a prioridade daquela família. Porque os ciclos mudam. Às vezes eu estou falando com uma família hoje que é imprescindível para ela a localização. E amanhã, essa família, passa 5 anos, a família me procura e fala, Josi, não é mais localização, eu preciso de lazer. Então, isso vai mudando. O que define o melhor produto? A necessidade do cliente que está na minha frente. É aquela conversa com ele onde eu consigo, olha, o que é importante para você hoje? Os ciclos mudam? Mudam. Mas é difícil, às vezes, você falar, olha, para você hoje, para mim hoje, a localização é imprescindível. E eu ficar tentando empurrar um lazer nele. O cara não desfruta de um lazer, ele não gosta da piscina, ele é sócio do iate, ele gosta de ir nos finais de semana pro iate, ele não vai conviver com um grupo de tênis, ele tem pavor do barulho da bolinha. Não tem por que eu ficar enfiando isso nele, gente. Ficar insistindo. O que eu faço? O melhor para você é quando você me falar o que é a sua prioridade. Josi, a minha prioridade hoje é a localização. Então, a melhor localização para você hoje é a Asa Sul. Onde é que você trabalha? Ah, eu trabalho na Asa Norte. É ali. É ali o seu lugar. Pode ser Asa Sul? Pode, porque em 5 minutos, né, você transita da Asa Sul para a Asa Norte. Às vezes o cliente fala assim, Josi, eu estou muito em dúvida entre o Noroeste e o Parque Sul. Nossa, de um extremo ao outro, né? Aí eu já começo a rir, que eu falei assim, a gente em 5 minutos resolve essa dúvida. Vamos conversar. Conversando com ele, em poucas palavras, às vezes em poucas perguntas, ele já tem a resposta. Porque o cliente, ele não entende que os produtos não são concorrentes. Exatamente. Tem muito cliente que faz, saio do Parque Sul e vou para Noroeste? Tem. Tem muito cliente, saio do Noroeste e vou para o Parque Sul? Tem. Mas entendo. Produtos opostos. Totalmente diferentes, necessidades diferentes. Eu acho que a sua fala vai muito mais encontro de não entender, é o que eu sempre falo, não é entender sobre imóveis, é entender sobre pessoas, exato, saber escutar e fazer as perguntas certas. Exatamente, entender a necessidade do cliente e justamente extrair exato, isso, entregar isso para ele, simplesmente. Exatamente. Inclusive, isso é o que define um corretor de sucesso e um corretor que não vende todos os meses. Porque eu recebo muita ligação de um cliente, de um corretor que fala assim, Josi, eu quero 3 quartos no Parque Sul. Tá, você quer um 3 quartos de quantos metros, mais ou menos? Ah, não sei. O cliente deseja pagar como? Não sei. O cliente precisa de uma dependência de empregada ou ele não precisa? Não sei. Tiro no escuro. Como o cliente me procura no Instagram e fala assim, Josi, eu quero um 4 quartos na Asa Norte. Tá, um 4 quartos de quanto? Geralmente, eu pergunto logo a faixa de valor. Também, a primeira pergunta que eu faço. Por quê? Porque pela faixa de valor, eu tenho todas as outras respostas. Às vezes o cliente fica até se sentindo... Tem clientes mais reservados que ele acha que quando a gente pergunta assim, qual a faixa de valor, ele está revelando qual é o potencial dele. Não, calma. Eu quero saber... É porque, pelo valor, eu tenho várias respostas. Eu já sei mais ou menos a área privativa, eu já sei mais ou menos o que ele vai ter... Se é um prédio mais elaborado, mais novo, se é um prédio mais antigo. E aí o cliente, às vezes, né, ele fala assim, mas 5 minutos de conversa a gente resolve isso. Eu sempre falo isso também. Quando o cliente procura, eu também falo, qual que é o seu ticket? Aí não quer falar, tá, e qual que é a metragem que você busca? Eu falei assim, não, então já sei. A gente já consegue descobrir, é fazer as perguntas certas, né? Eu acho que é muito mais sobre fazer as perguntas certas. Perguntas de $1 milhão, né? Exatamente. Josi, eu queria saber sobre essa dificuldade nessa sua jornada, né? Você migrou de um padrão para um outro que é completamente diferente. E conta pra gente a dificuldade, até quem tá passando por isso, quem quer migrar, a dificuldade que é isso. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse tempo, assim? Você lembra de algum momento que foi muito difícil, você teve que se superar? Você lembra? Tem uma história? Que tem. O que acontece? Tudo reflete nas vendas. Então, o que eu penso, como eu faço,
como eu me vejo, tudo reflete no meu resultado. Então, quando você está insatisfeito com o seu resultado, você começa a se questionar: o que eu estou fazendo errado? O que eu não estou fazendo? A verdade é que a gente perde muito tempo, às vezes, se vitimizando. A gente, além de se vitimizar, a gente quer responsabilizar outras pessoas ou fatores. Então, eu tive fases de falar: não, eu não estou vendendo porque o mercado está ruim. Ah, eu não estou vendendo porque, né, agora o financiamento era uns juros baixos, agora está uns juros altos. Ah, eu não estou vendendo porque a gente não tem produto. Ah, a gente tende a fazer sempre isso. Mas a mudança de mentalidade, ela acontece quando a gente toma a autorresponsabilidade e a gente fala: depende de mim. E eu sempre fui uma pessoa altamente competitiva. Eu sempre fui uma pessoa de liderar. Eu não aceitava menos. Em tudo que eu faço, eu coloco o meu melhor, sabe? Então, naquele momento ali que eu vi que as coisas não estavam acontecendo, todo corretor passa por isso. Eu falei assim: eu preciso enxergar. Se tiver uma pessoa que está com um resultado diferente do meu, é porque o problema não está comigo. E eu vou falar para você que esse ciclo a gente passa na vida várias vezes. Inclusive na pandemia. Eu me lembro de um episódio que eu estava em casa na pandemia. E aí eu falei assim, logo no começo que deu o primeiro lockdown, que a gente não sabia do que se tratava, a gente não sabia o que estava acontecendo, fechou tudo. E aí eu me lembro que eu falei assim: se tiver uma pessoa vendendo agora, eu quero saber o que essa uma pessoa está fazendo, porque é isso que eu vou fazer. E aí eu me lembro que eu liguei no cartório para uma escrevente, eu falei assim: fulano, eu sei que os cartórios estão fechados, mas vocês estão podendo fazer escritura? Aí ele respondeu: tô. Inclusive eu tô fazendo, tem 2 corretores aqui que a gente está fazendo com toda a segurança e tal, mas a gente está fazendo. Eu desliguei o telefone, eu falei assim: eu não sei o que eu vou fazer, mas ficar parado eu não vou. Eu vou fazer. E eu acho que é muito importante, quando isso acontecer, a gente ter uma referência. A gente modelar a pessoa que está à nossa frente. Nesse momento que eu tive essa maior dor entre os públicos, eu modelei uma pessoa, um corretor incrível, que eu tenho muita admiração, ele já é um senhor. E ele era muito criticado, muito. As pessoas falavam que o resultado dele vinha porque ele era amigo do gestor, porque ele era de uma qualidade de vida, né, superior, porque ele sempre era assim, sempre tinha justificativas. E aí eu comecei a pegar plantão com ele. E ele tinha poucas amizades. Ele não gostava de conversar muito com os corretores. Era aquela pessoa sisuda, assim, fechada, sabe? E aí eu, muito gentilmente, muito delicada ali, eu conversava com ele e falava: e aí, você tá vendendo e tal? O que você faz? Não sei o quê, com muito jeitinho. Mulher tem facilidade, né, de conseguir as coisas com jeitinho. E aí ele foi se abrindo, foi conversando comigo. E o mais engraçado, ele me contou uma história que me marcou. Ele falou assim: com 50 anos eu quebrei. Ele mexia com coisa de carro. Ele falou assim: eu quebrei, me vi falido com uma dívida alta. E com 50 anos eu falei assim: eu vou mudar a minha vida. Cara, hoje é um corretor, gente, que ele deve ter mais de 30 apartamentos alugados. Uau. É um corretor, assim. E aí eu falei assim: cara, esse homem teve que recomeçar a vida com 50 anos. Porque eu tinha pra mim, primeiro, que 50 anos eu ia estar velha fazendo crochê em casa, né? Eu achava assim que 50 anos era muito tarde. E eu falava: 50 anos ele estava começando a história dele. E eu jovem, né? Eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a mapear as coisas que ele fazia. E detalhe, eu queria pegar todos os plantões com ele. As pessoas criticavam ele, não dava espaço para ele falar. E ele também não tinha muita paciência. O foco dele era vender. Ele era o cara que, enquanto uma equipe vendia 30 milhões, ele vendia os 30 milhões sozinho. Ele era esse nível. E eu fui aprendendo, fui mapeando, fui modelando, até que as coisas começaram a mudar. Poxa, que legal. Nossa, é impactante. História inspiradora. Eu acho muito legal essa questão de visualizar, né, em achar alguém que para você se inspirar e você buscar aquele conhecimento através dessa pessoa para você simplesmente conseguir conquistar aquilo. E teve uma coisa bem interessante que aconteceu, que foi assim:
Passa-se essa fase, eu mudo a mentalidade, aí começo a vender bem e tudo. E aí eu comecei a ver que eu tinha virado uma corretora de apagar incêndio. Quem nunca? Quem nunca? O que é o corretor de apagar incêndio? Vende bem, para. Vende bem, Não para. tem constância, Vende bem, né? para. Vende bem, para. E eu me lembro que uma pessoa foi muito importante nesse momento para mim. Minha amiga, eu tenho muita gratidão por ela. O nome dela é Manuela Pécora, gerente de vendas. E eu me lembro de uma conversa muito importante. Ela era minha gerente de vendas. E aí ela virou para mim uma vez e ela falou assim: Josi, até quando você quer viver apagando incêndio? E aí eu falei: apagando incêndio? Eu nunca tinha escutado esse termo, né? Eu falei: apagando incêndio? Ela, sim. Você já sabe que é possível. Você já sabe que você consegue vender o que você quiser. Só que você precisa agora de constância. Porque eu deixava qualquer coisa interferir no meu resultado. Estou insatisfeito com alguma coisa pessoal, desconto no meu trabalho. Estou com um problema com um cliente, desconto na minha produção. Paraliso, fico paralisada, presa naquilo dali, esperando as coisas, né, a vida acontecer, que nunca vai acontecer, porque você precisa sempre tomar atitude. Então, quando eu tiver essa conversa, eu acho legal dizer isso, porque, assim, às vezes a gente fica achando que a gente pode ajudar uma pessoa com dinheiro, com, né, sei lá, dando as coisas para ela, fazendo por ela. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que senta, olha nos olhos e fale uma palavra. Sabe? E eu tive isso em vários momentos da minha vida. Muitos momentos. E esse de apagar incêndio, aí, gente, que foi realmente divisor de águas. Porque eu me tornei, depois dessa conversa, assim, uma corretora realmente campeã de vendas. Aí eu não aceitava ficar entre menos do que os 3 primeiros. Não aceitava. Aí eu virei, assim, aquela... Leoa. A leoa. Que top. Nossa, adoro. Você trouxe uma fala, assim, que é algo que eu sempre falo diariamente lá na imobiliária. De estar perto dos melhores, sentar nas mesas certas, ir atrás do corretor que mais vende, perguntar como que foi essa venda, como é que ele captou esse cliente, como que ele captou o imóvel, né? É saber perguntar, realmente abrir a boca e perguntar. E você teve esse olhar muito nova, né? Já para enxergar o que você precisava ser feito, né? Que é ir atrás das pessoas que dão resultado. E através de você estar com as pessoas que dão resultado, você trouxe o seu olhar para o seu trabalho. Josi, e em relação a isso, você acha que é possível vender todos os meses? Sim, sim. Eu vivo isso. Eu trabalhei muitos anos pro lançamento e eu me dediquei a construir uma carteira de cliente. O que é essa construção dessa carteira? Não é só você fazer o básico. O básico é o quê? Um bom atendimento. Isso é o básico. Você precisa se relacionar com esse cliente. Você precisa fazer um pós-venda bem feito. Você precisa, sabe, manter um relacionamento. E eu me dediquei a fazer isso durante os últimos anos de venda. Por quê? Porque muito nova, eu era muito imatura. Eu não sabia que eu precisava disso. Eu achava que sempre que eu fosse atrás de um cliente para vender ou para comprar, eu teria. É aí que eu acho que, assim, as pessoas, quando ela tem uma visão a longo prazo, ela consegue lá atrás resolver e, sabe, sair na frente. Não foi o meu caso. Quando eu percebi que eu falei assim, cara, eu não posso só ficar vendendo, porque, assim, corretor de lançamento, o seu cliente é da construtora. Uhum. Quem faz o pós-venda? A construtora. Quem assina o contrato? A construtora. O papel do corretor é levar o cliente e fazer assinar a proposta. Depois você tem uma pessoa para entregar chaves. Aí acabou o seu vínculo com o cliente. E aí que eu falei assim, meu vínculo não pode acabar aqui. Aí eu falei, vou construir essa carteira de cliente. E até que chegou um ponto que o lançamento, porque o lançamento ele exige muito foco, muita dedicação. E eu era realmente muito dedicada. Então eu não ficava migrando para tudo. Ah, eu sou de lançamento, mas eu vendo terceiro, mas eu faço isso. Não, eu tinha um foco. Eu não gostava de vender terceiro. Eu falava, quando o cliente chegava para mim, para eu vender uma coisa para ele comprar comigo o lançamento, eu não gostava muito. Eu falava, não, isso vai tirar o meu foco. E aí eu falei assim, cara, vou fazer mais do que eu preciso fazer. Eu vou ter um relacionamento com esse cliente, vou construir essa carteira de cliente. Eu só não sabia que ia chegar o momento, porque isso daí eu não previ, que eu não tinha mais como trabalhar lançamento.
Eu tinha uma carteira ativa que me procurava para vender, que me procurava para comprar. Tanto é que isso me fez entrar muito tarde no Instagram. Porque o que as pessoas estavam buscando no Instagram, eu tinha sem precisar ir lá buscar. Eu tenho uma carteira ativa. Inclusive, hoje eu trabalho essa carteira ativa. Eu não fico mais atrás do cliente. Hoje eu vivo de indicação. O meu cliente que comprou comigo há 5 anos, já fez 3, 4 negócios, me indica para a família toda dele. Hoje, o meu sucesso é isso. Tá, mas eu quero que você seja mais específica. Como que você abastece a sua carteira? Como que é essa... Para fazer essa venda todos os meses. Como é que você alimenta a sua carteira de clientes? A carteira ela não pode ser só passiva. Deles me procurarem. A carteira ela precisa ser ativada. Eles precisam lembrarem de mim. Você até falou uma frase, né, na sua palestra, que eu achei muito interessante, combina com tudo isso que eu tô falando agora. Você precisa ser lembrado. E você precisa ativar essa carteira. Como é que você ativa? O mais visto vence melhor. Se relacionando. Eu tomo café com os meus clientes. Eu almoço com os meus clientes. Eu mando presente de aniversário. Eu mando presente de Natal. Eu mando presente de Páscoa. Eu tenho uma estratégia. Você fala assim, Josi, é uma estratégia comercial para te dar lucro? Eu sou intencional. Mas a verdade é que ninguém consegue manter um relacionamento com uma pessoa insuportável. Realmente. Então, o que acontece? Eu tenho clientes excepcionais. Eu mantenho relacionamento com clientes, com pessoas que passam na minha vida e me marcam. Então, eu acho que ativar a carteira é isso. E outra coisa, a gente não é só uma troca, não é só uma coisa de um lado. Ah, o cliente está me dando, o cliente está me indicando. Você precisa entender que é uma via de mão dupla. Sim, com certeza. Às vezes o cliente está precisando de um armário. Olha, eu vendi 3 apartamentos no Noroeste, que era o cliente que comprou na planta, tá entregando, tá recebendo. Aí ele me indicou a irmã, que me indicou a cunhada, que me indicou um amigo de trabalho. Eu cheguei para esse cliente, eu falei assim, quanto que ficou os armários da sua cozinha? Ele foi indicação de um marceneiro, né, que a gente compartilhou. Aí ele falou, ficou tanto. Eu falei, eu vou te presentear. Eu vou te presentear. O armário da cozinha dele custou 1/3 do que eu ganhei. Todos os clientes ficaram satisfeitos. E até hoje, todos eles me indicam. Que legal. A gente tem que ter uma sacada. Ah, porque você vai dar a sua comissão. Meu amor, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É plantar, né? Não é sobre isso. É plantar. Então, é um relacionamento real, né? É um relacionamento real. Eu tenho clientes que viajam e me mandam as fotos da viagem e fala, você tem dica disso aqui, disso aqui? Eu tenho 2 Instagrams, eu tenho o pessoal e o profissional. E o profissional. O pessoal, eu falo muito de viagem, falo muito de fé, das coisas que eu acredito. Eu tenho vários clientes que me seguem lá, que são amigos, que viraram amigos. Gente, eu já fiz roteiro de viagem para cliente meu. E clientes, assim, que viajam, que já foram para outros lugares. Olha só. Josi, vem cá, vamos tomar um café que eu vou montar esse roteiro aqui para você. É esse tipo de amizade, é esse tipo de relacionamento. Tá vendo aí, Gustavo? Eu Pegou a dica? já peguei. Eu acho tenho que- certeza que os corretores estão nos assistindo também, estão extraindo tudo. Já que você entrou nessa parte de viagens, não tem como falar de Josi sem falar de viagens, né? Não. E eu quero que você fale quem é a Josi. Gente, olha, eu sou muito sonhadora. Eu sou muito ousada. E eu sou uma pessoa, eu acho que uma das características mais marcantes que eu tenho, além da minha fé, porque eu sou uma mulher de fé, eu sou uma pessoa obstinada. Então, se eu tiver um plano, se eu tiver um objetivo, um sonho, eu só vou parar quando eu realizar. E eu acho que isso, ele é para todo mundo. Mas nem todo mundo quer isso. E eu entendo. Às vezes a gente quer um comodismo, a gente quer estar atrelado a alguma coisa que transmita muita segurança. A viagem, ela marcou muito a minha vida. Eu vou explicar para vocês. Olha, eu e meu marido, a primeira vez que ele me chamou para viajar, já era corretora há muitos anos e tudo. E ele falou assim, vamos passar o Réveillon nos Estados Unidos? Aí eu olhei para ele, eu falei assim, Estados Unidos? Tá louco? Gente, eu conheci a praia com 17 anos, porque meus tios me levaram. Eu não tinha a menor condição financeira, minha família não era a família que viajava, que ia para Disney, nada disso. Tudo que eu sou hoje é construção de um trabalho e resultado da minha dedicação, sabe? E aí, quando meu marido falou isso, vamos para os Estados Unidos, vamos viajar?
Falei, você tá doida? Sou corretora de imóveis. Eu não tenho a menor condição. Claro que não. Ele, por que não? E uma coisa interessante. Olha a minha visão. Naquele momento, quem viajava para os Estados Unidos? Os meus clientes que tinham milhões. Então, essa era a imagem que eu tinha. Quem que pode ir para os Estados Unidos? Quem? Eles que têm milhões. Eu não, né? Aí ele falou, mas por que não? Olha, vai custar tanto. Se a gente for, era pra passar o Réveillon em Las Vegas. Pensa, a pessoa nunca viajou e me cai de paraquedas em Las Ai, Vegas. que chique, meu Deus. Aí eu queria cair de paraquedas em Las Vegas. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, olha, quanto que custa? Aí eu não lembro na época, mas ele falou assim, ó, a gente pode passar 15 dias. A gente vai pra lugar assim, pra tal, vai custar tanto. Aí eu falei, isso aí eu consigo. Aí eu falei, você tem certeza que pra ir pros Estados Unidos eu só preciso disso? Ele, claro, por que não? Ele sabia falar inglês, não sabia falar nada. Eu falei, mas eu não tenho passaporte, não tenho nada. Ele falou assim, aí você tira. A gente fui pra Las Vegas, passei o Réveillon em Las Vegas. Gente, eu fiz coisa. Eu fiz tanta coisa incrível que eu falei assim... Cara, eu preciso possível, disso é pro resto da minha possível. vida. Aí, quando eu voltei, a sensação que eu tinha era assim... Por que que essas pessoas que podem não fazem? Elas podem, elas têm o recurso. Aí a maturidade faz você entender. Não é sobre o que você tem, é o que você é na mente. Por quê? É a mente que nos aprisiona. Muita gente pode viver coisas mais extraordinárias do que eu vivo. Só que elas vivem aprisionadas. Uhum. Eu me lembro de um exemplo muito, muito perfeito que foi assim. Eu fui para Maldivas. E aí, quando eu fui para Maldivas, tinha uma atriz que foi e ela estava no mesmo hotel que eu. E quando ela foi, ela fez um vídeo postando que ela estava curtindo uma diária de 100 mil... Não, que a viagem dela de uma semana ficou 100 mil reais. Aí a minha família começou a me mandar mensagem. Nossa, rica! Falando pronto. Filha, preciso de um Pix na minha conta. Todo mundo falando assim, Josi, você ganhou na Mega Sena, cara? Josi. Aí tem os mais íntimos falando assim, tu não tá traficando não, né? Aí você, É muito eu engraçado. sou corretora de imóveis, minha filha. Aí eu morri de rir. Aí eu falei assim, eu até brinquei, né? Eu falei assim, olha, quando a gente acha que para você fazer tal coisa você precisa ganhar na Mega Sena, você tá fazendo com que aquele seu sonho, ele nunca aconteça. Você vai ganhar na Mega Sena? Qual a probabilidade que tem de você ganhar na Mega Sena para ir para Maldivas? Nenhuma. Então, quando você coloca um obstáculo muito grande, você tá indo contra o que você deseja. E aí, de lá para cá, dessa viagem dos Estados Unidos, eu entendi que viajar não é... Até porque eu tinha na minha cabeça que viajar era luxo. Por quê? Quem viajava eram os meus clientes que tinham milhões e iam como luxo. Viajar é ser. Viajar pode ser o que você quiser. Pode ser comida, pode ser experiência, mas viajar para mim é ser. Quando você enxerga o mundo. O Armie Klink tem uma frase que ele tem um texto, na verdade, que eu sou louca, apaixonada por ele. Que ele fala assim, você precisa ir lá ver com seus próprios olhos. Você precisa provar do frio para entender o calor. E vice-versa. Você precisa entender o calor para... E quando eu comecei a viajar, aí eu falei, cara, o mundo é muito grande. As pessoas são muito diferentes. Mas tem uma coisa em comum no universo, no mundo. É o amor. A família. Pessoas precisam de pessoas. Aí mudou o cenário todo. Eu fiquei curioso, você falou Maldivas, Estados Unidos. Fala alguns lugares que você viajou que marcaram Quantos você. países? Gente, eu sou uma pessoa intensa. São, acho que mais de 40 países. Todos os lugares que eu fui me marcaram. Todos. Caramba. Todos. Eu já fui para a Jordânia, passei uma semana de carro viajando pela Jordânia. Gente, a cultura lá, a fé é muçulmana. São pessoas completamente diferentes, cultura diferente. Eu já fui para... Perdão. Já fui para Tailândia. Gente, eu só me arrependo de não ter tirado um ano sabático antes de ter filho. Porque eu deveria ter vivido essa experiência. Porque depois que a gente tem filho, a gente fica um pouco medroso. Você começa a pensar por ele também. A primeira coisa que eu queria fazer era ir para o acampamento base do Nepal. Todo mundo fala. Aí o povo fala assim, o que tu vai fazer lá? Viver, cara. Experiências. Viver.
Vai lá ver com seus próprios olhos, vai ver o que aquele povo tá fazendo. Caramba, O povo é gente. pequeno, eles carregam uma mochila nas costas. E você paga as pessoas dali, o povoado dali, para carregar suas coisas na montanha, porque você não dá conta. Cara, é muito bom viajar. Você conhece a Josi dessas viagens aí? Não, eu conheço a Josi do Instagram, minha gente, que eu ia entrar nessa parte aqui. A Josi, eu comecei a seguir a Josi em 2020. Ela não sabe. Quer dizer, ela sabe, né? Que eu já comentei com ela já. E ela também já montou meu roteiro de viagem também, gente. Calma que eu vou chegar também. Fui pra Gramado, a Josi me deu todas as dicas de viagem, né? Mas eu conheci a Josi em 2020, quando eu estava entrando nessa saga de Instagram, né? De querer crescer no Instagram, de querer me tornar uma referência no mercado. E eu comecei a seguir a Josi, as fotinhas dela tá lá toda bonitinha, lá com o negócio lá vendido, tudo sutil. Eu falei assim, gente, ela tá lá, eu também posso. Eu já tava estudando, né, sobre o digital. E eu comecei a seguir a Josi, me transmitia um ar de autoridade, de referência de mercado. E eu tinha um sonho de conhecer Josi, gente. Eu falava assim, gente, eu preciso conhecer essa mulher. É muito louco, porque hoje eu vivo isso, as pessoas, eu quero te conhecer. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, me liga, eu vou ali no quiosque, né? A gente se encontra. Vou comprar um E pão de queijo ali embaixo. E assim, é engraçado como a gente coloca algumas pessoas assim num patamar tão elevado, né? Mas era o que eu enxergava em você. Eu já tinha experiência no mercado, vou fazer 14 anos de experiência no mercado imobiliário também. Vendas desde 2016. Não transitei como você em todos. Estou transitando agora. Também estou indo para essa parte de lançamento também agora. Sou expert em terceiro e agora eu vou conhecer o mercado de lançamento. E eu enxergava você e eu achava que a Josi só vendia pelas redes sociais. E eu queria muito, Josi, que você falasse para as pessoas que estão nos escutando que hoje você está dentro do digital, hoje você vem fazendo um trabalho também. Eu nunca vou esquecer de um vídeo que você fez lá no Parque Sul, gravando, falando, e teve aqueles seus erros de gravação, assim, tipo, meu Deus, você falando. E quando eu olhei aquele vídeo, para mim foi grandioso, porque eu tinha muitas travas para falar. E eu vendo você, nossa, ela fala, nossa. E olha que louco, né? É o que a gente constrói dentro da nossa cabeça. E eu posso dizer, resumir a Josi, você é uma corretora do offline. Você não é uma corretora do online. Não. E hoje, muitas pessoas só querem vender o online. Eu visto a camisa do online, eu sou do online, mas não existe online sem offline. E o seu offline, assim como o seu, também o meu, porque eu comecei a minha carreira, eu construí a minha carreira no offline. E consegui só transparecer mais no online, consegui atrelar. Você é uma corretora totalmente offline. Totalmente da rua, do telefone, da conexão, do restaurante, do network. E você também faz o trabalho do online. O que você pode me dizer dessa troca de Josi do online com offline? O que você enxerga desse mercado? O que você vê também, que todo mundo hoje é só vídeo de impacto, né? No Instagram, aquelas coisas mais música, mãozinha no cabelo. O que você pode trazer dentro do seu olhar que você tem com muita experiência? O que você tem enxergado desse mercado? Eu acho que o importante é a gente primeiro entender qual é o momento que a gente está vivendo, porque atingir o sucesso, eu diria que é fácil. O difícil é você permanecer um case de sucesso. Né? E você só tem uma forma de manter o sucesso. É você se atualizar e entender que o mundo muda, que as pessoas mudam, que os desejos mudam, e não tem como você lidar com isso sem entender o momento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, a gente teve a pandemia, que acelerou o avanço da tecnologia, principalmente no nosso mercado. Ele já acontecia, mas era a passos lentos. Quando a pandemia chegou, regaçou, meteu o pé na porta e falou, é agora ou nunca. Quem entendeu, ganhou muito dinheiro. Quem entendeu, ganhou muito dinheiro. E quem entendeu que mudou, está ganhando muito dinheiro. Como? O offline, o que acontece nos bastidores é que ele precisa sobressair. Por quê? Ninguém consegue manter as aparências. É o mesmo caso do Big Brother. O povo chega lá com uma ideia, passou uma semana, não tem como manter aquilo que você pensou. Você já está fazendo o que você falou que não ia fazer,
Gente, Instagram é a mesma coisa. É a aparência, é a vitrine. Você pode manter o Instagram? Pode. Mas se for tudo de aparência, não vai durar. O que a gente mais vê, o corretor coloca, sou especialista nessa região. Cara, você é especialista, mas você chegou ontem. Você não sabe nem quantas plantas tem aqui no condomínio. Você está dizendo que você é especialista? O cliente vai ver especialista, ele vai comprar. Beleza, ele vai comprar. Mas se você não se especializar de verdade, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto não vem. Fica casos isolados. E aí você tem que ficar fazendo as coisas na raça. Olha, o mundo mudou. Quem não está dentro do digital, ele está fora do sucesso. Eu concordo com isso. Mas se você não tiver o offline, atualização, dedicação, estudo, constância, se você não mudar a mentalidade, se você não fazer a base, construir uma coisa sólida, o digital, ele não dura, não faz você durar. As pessoas começam a reclamar de você. E, ó, gente, não é sobre você ter um problema com o cliente, porque quanto mais você vende, mais problema você vai ter. E sucesso é quando você consegue resolver problemas. Nós somos pagos para resolver problemas, Nós somos né? pagos para resolver problemas. Então, essa questão do online, o conselho que eu dou e a dica que eu dou é assim: invista, o mundo mudou, se atualize, esteja dentro da plataforma que todo mundo usa. Mas isso não substitui a sua capacidade que está por trás dos bastidores. Se você não tem inteligência emocional, busque. Se você não tem eficácia para solucionar problemas, aprenda com quem está fazendo isso, porque a gente consegue hoje muito facilmente aprender as coisas, diferente do meu tempo quando eu comecei com corretora. Naquele tempo a gente, né, saía no braço, era o porta a porta. Gente, era muito difícil isso. É isso que eu acho. Nossa. Gente, espero que vocês tenham anotado tudo, porque esse papo, para mim, foi sensacional. Né? Para vocês que querem seguir a Josi Lucena, o Instagram dela é Josi, J-O-S-Y, Lucena Corretora, ok? E aí vocês podem seguir, entrar em contato com ela, pegar mais informações e extrair ainda mais conteúdo, que eu tenho certeza que para vocês agregaram bastante. Queria agradecer os nossos patrocinadores, que são a Rimax e a Tradicional Investimentos. E queria agradecer a você por esse bate-papo sensacional. Você que ainda não seguiu também, segue nosso Instagram, compartilha ele, manda para alguém que precisa saber dessa informação. E queria finalizar esse podcast agradecendo a você pela sua presença, Josi. Gente, eu agradeço muito, estou muito feliz. É a primeira participação em podcast que eu faço. Nem dormi, tá? Frio na barriga. Deus, eu falei, eu não vou saber ansiosa. falar nada não, gente. Mas olha, eu quero encerrar minha participação dizendo o seguinte: o sucesso, ele não é para quem sabe mais. O sucesso é para quem faz mais com o que sabe. O que não importa qual a situação que você, corretor, esteja hoje, você pode ir além. Você só precisa estar com as pessoas certas, se dedicar e não parar. Porque se você parar, não vai ter como chegar. Perfeito. Nossa, que eu Maravilha. fiquei até arrepiada, gente. Eu sabia que seria um sucesso. Você é um sucesso, Josi. Você é inspiradora. E para quem tem a honra de te conhecer, saber que você é uma mulher de fé, uma mulher de fibra, uma mulher de Deus. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gratidão, e com certeza você vai voltar e vai fazer mais vezes. Pode ter certeza disso. Amém. Vou finalizar, senão a gente continua aqui. Ai, meu Deus. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de assistir o próximo episódio. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Obrigada.